Salve, trabalhadores! Já ouviu falar em dano existencial? Eu aposto que você já ouviu falar em dano moral, dano material, dano estético, talvez, mas dano existencial. O que é, como é que funciona? Esse é o tema de hoje, tá certo? Não esqueçam de clicar aqui no link para se inscrever no canal. Tá aqui minhas redes sociais, Instagram. Oh, gente, eu tô em tanta rede social. Clica aqui, segue minhas redes sociais, @BarbaraAguiarAdvogada, que eu sou advogada de trabalhadores. Trabalhamos com direito dos trabalhadores, na Justiça do Trabalho, INSS, que é o direito previdenciário, caso de aposentadorias, auxílio acidente, auxílio doença, tá bom? Tudo para resguardar os direitos dos trabalhadores. Então vamos para o vídeo. Uma dúvida comum é: o que é dano existencial? Quem tem direito? Como é que funciona essa indenização por esse tipo de dano? Dano existencial acontece quando o trabalhador ele sofre um dano, uma limitação, tá certo? Em relação à sua vida fora do ambiente de trabalho, em virtude de uma conduta ilícita do empregador. Então, esse dano é realizado, é feito por causa de uma conduta ilegal, ilícita da empresa, tá certo? Dano à realização, por exemplo, de um projeto de vida do trabalhador, né? Em relação às suas relações humanas. Então, aquele trabalhador, ele simplesmente deixa de ter vida por culpa do empregador, por culpa do patrão, tá? Então, aquele trabalhador que ele é submetido a extensas jornadas de trabalho, né? Vai ter sim um dano à vida dele pessoal. Como é que está o tempo desse trabalhador com os projetos pessoais dele? Se ele quer fazer um curso, uma faculdade, tempo com a família, se ele tem filhos, como é que fica? Casamento, como é que ele vai nutrir um casamento se ele vive trabalhando, né? Então, sempre tem uma conduta ilícita do empregador que causa esse dano à sua vida pessoal, né? Esse dano existencial, tá certo? Aos seus projetos de vida, a vida do trabalhador e suas relações. E eu já vi casos lá no escritório que trabalhadores que tiveram seu casamento destruído, certo? Por conta de um trabalho de emprego que não o respeitou, né? Não respeitou a sua individualidade, né? A sua intimidade, a sua vida fora do trabalho, porque sim, o trabalhador tem vida fora do trabalho. E muitas empresas não tem esse limite, simplesmente extrapola o limite, tá certo? Por isso que muitos trabalhadores adoecem também. Olhem só essa empresa aqui, essa notícia. Empresa é condenada em R$20 mil por dano existencial e por desrespeitar direito de empregado de se ausentar pelo falecimento da mãe. Vamos ver aqui o que é que aconteceu nesse caso. A Justiça do Trabalho determinou o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10 mil ao trabalhador que teve desrespeitado o direito de se ausentar do serviço pelo falecimento da mãe, que é um direito, tá lá no artigo 473, inciso 1º da CLT. Trabalhador tem direito de se ausentar do serviço, do trabalho, até 2 dias consecutivos, tá bom? Sem ter desconto no salário, é uma falta justificada aqui, tá? Sem prejuízo do seu salário. A empresa já desrespeitou aí. A empresa terá que pagar também mais uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil pela não concessão das férias por longo período. Olha só, não deixa o trabalhador ir lá, né, se ausentar para o falecimento da mãe. Como é que tá a cabeça desse trabalhador, emocional do trabalhador? Fora isso, ele já vinha aguentando por muito tempo, porque assim, ele não tinha férias por um longo período, então ele deve estar exausto fisicamente e psicologicamente. A empresa foi devidamente condenada a pagar esses R$20 mil, mas olhem a conduta excessiva e ilícita do empregador, tá vendo? Olha esse caso aqui também. Homem que trabalhou mais de 13 horas diárias receberá indenização por dano existencial. Caso aconteceu em São Paulo, uma entidade sem fins lucrativos foi condenada a pagar R$9 mil a título de indenização por dano existencial ao empregado que cumpria jornada extrapolante, né? Extenuante. Na sentença, a juíza explicou que o dano existencial compromete o aproveitamento de atividades
incorporadas ao modo de viver, né? Afetando as aspirações relacionadas ao projeto de vida da pessoa. A pessoa fica totalmente sem projeto de vida, sem metas, sem sonhos, sem objetivo, porque não tem como ter, né? Se o trabalho simplesmente ocupa tudo, tá? Vamos ver, o profissional exercia horas extras habituais, sempre fazia horas extras, sendo que em alguns meses o trabalho extraordinário das horas extras ultrapassava 42 horas. É muita coisa. 42 horas extras por mês. Que mais aqui? Inclusive com jornadas diárias superiores a 13 horas. Vamos lá. O trabalhador ele pode fazer no máximo até 2 horas extras por dia, tá certo? É o que diz a lei. Aqui, a jornada diária é superior a 13 horas. Olha, 8 horas a jornada diária normal de trabalho, mais 2 horas extras, que é o permitido por lei, temos aí no máximo 10 horas. Aqui, ó, era mais de 13 horas por dia que ele fazia. Fora isso, não tinha... a empresa também não observava o direito de intervalo interjornada, que entre uma jornada de trabalho e outra tem que ter um intervalo de 11 horas. Então, essa pessoa, gente, em outras palavras, estava cansada, exausta, acabada. Basicamente é isso mesmo. Absurdo, né? E as pessoas, elas precisam viver, tá? O tempo passa muito rápido, a vida passa rápido demais, né? Então, você trabalha para viver, não vive para trabalhar. Então, tem uma diferença aí muito grande. Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região também, São Paulo, reconheceu o dano existencial por jornada exaustiva de caminhoneiro. Vamos ver que jornada é essa que ele fazia. Olha, rotineiramente, ele começava às 3 da manhã e encerrava suas atividades às 20 horas. 3 da manhã às 20 horas é muita coisa. Em 3 dias da semana isso acontecia, com apenas 30 minutos de intervalo. Nos outros 2 dias, a jornada se estendia até às 17 horas, horário que também era cumprido em 2 sábados por mês. Ele não vivia, certo? Basicamente é isso. E aqui o interessante é que a empresa obrigava o trabalhador a anotar os horários errados, né? Então, ele levou uma testemunha e a testemunha confirmou na audiência que o trabalhador ele tinha que anotar os horários que a empresa determinava para não dar excesso de carga horária, entendeu? Então, a empresa também fazia essa fraude, é uma fraude. E nesse processo foi feita uma perícia técnica por determinação do juízo, que confirmou que o sistema de rastreamento do veículo, porque ele era caminhoneiro, né, podiam ser alterados, sem que essa modificação fosse indicada nos relatórios. Então, ele usou prova testemunhal, testemunha, para falar, ó, esses pontos, esses controles aí que eles têm de registro dos horários da jornada, eles podem alterar, tá? Não é essa jornada que o trabalhador fazia, não. Então é importante, né, colher provas, tá? Para realmente pegar a empresa na mentira, tá certo? Ela ela tentou fraudar mesmo e levar o juiz a erro, né? Mas não conseguiu e foi condenada a pagar 10 mil reais, tá bom? No caso do caminhoneiro. Olha aqui, trabalhador não pode casar em paz. Trabalhadora que teve o casamento prejudicado por exigência de jornadas muito extensas deve ser indenizada por dano existencial. Vamos ver aqui. Uma empregada da América Latina, o nome da empresa, deve ser indenizada em 20 mil por danos causados aos seus projetos pessoais devido à exigência do patrão da empresa de jornadas extensas. Nem casar ela conseguia, né? Ela trabalhou por quase 5 anos, né? Rio Grande do Sul, esse caso, tá? Com das 8 às 13, então colocou aqui a jornada de trabalho, que realmente era extensa, tá? Deixa eu ver a questão do casamento, que eu fiquei curiosa. Vamos ver se aparece aqui. Casamento rompido. As condições de trabalho da empregada comprometeram a rotina da vida pessoal. O juiz destacou que, além da carga horária extensa de trabalho, ela precisava comparecer eventualmente na empresa durante suas folgas de domingo. E também fazia viagens ao interior do Rio Grande do Sul. Ficou comprovado no processo que essa rotina de trabalho afetou o casamento da reclamante, eu não disse, da trabalhadora, que se separou por desentendimentos gerados
por não estar em casa na maior parte do tempo. Tive um caso assim também. Casos que podem gerar o dano existencial, jornadas exaustivas, extensivas, que ultrapassam, né, o limite legal. Assim, o limite legal são até 10 horas por dia, né, 8 horas por dia, normal, mais 2 horas extras no máximo, 10. Agora, jornadas de 13, 15, sei lá, gente, 16 horas, trabalhadores que não têm férias, né? Muito tempo sem férias, não tiram intervalo, com jornada exaustiva. Trabalhadores que têm seus direitos, né, desrespeitados, como o caso do trabalhador que não pôde, além da jornada, ele tinha também a questão da mãe, né? Ele não tirava férias muito tempo, também não pôde lá acompanhar o falecimento da mãe. Então, folga semanal, né, que não tem folga semanal desrespeitada, então tem que analisar todo um contexto, tá? Pra gente pleitear, pedir na Justiça do Trabalho esse dano existencial, tá certo? Mas existe e muitos trabalhadores não sabem. O existencial, ele atinge a qualidade de vida do trabalhador em relação a cursos, expectativas futuras, planos presentes e futuros, né? Algum curso que ele queira fazer, alguma faculdade, ele não consegue, porque não tem como, ele não consegue nem respirar, porque tudo é em volta do trabalho, em razão dessa conduta ilegal, abusiva, ilícita da empresa, tá certo? Ele não consegue sair, né, com sua esposa, com seu marido, no caso, tá? Pra nutrir a relação matrimonial, não consegue estar presente nas reuniões da família, comemorações, datas importantes, porque está sempre trabalhando, não consegue participar da vida ativamente, né, da criança. Então, é algo excessivo, tá, por parte do empregador, tá bom? E é muito interessante também, gente, falar que gera indenização, sim, mas os tribunais, eu sempre gosto de falar, quanto mais prova, melhor, tá certo? É muito importante você provar também o prejuízo, porque tem alguns entendimentos dos tribunais trabalhistas que por exemplo, só porque eu discordo, tá? Só porque ele tem uma jornada, sei lá, de 15 horas por dia, quer dizer que ele está sofrendo na parte pessoal, né, em relação à sua vida fora do trabalho. Bom, para mim é um pouco óbvio, né? Uma coisa leva a outra. Mas alguns entendimentos dos tribunais trabalhistas pedem para o trabalhador provar esse prejuízo à sua vida pessoal. Quanto mais prova, melhor, tá certo? Eu discordo desse posicionamento dos tribunais trabalhistas, uma parte dos tribunais tem esse posicionamento, tá? Mas o que você pode unir de provas, tá? Por exemplo, você não está nas fotos da família, nas comemorações da família, aniversário, sei lá, batismo, alguma comemoração importante, algum aniversário, algum evento, né? Você não estava lá. Tem as fotos provando que você não estava lá. Junta no processo as provas também, essas fotos que você não estava lá. Declaração, você tentou fazer um curso, uma faculdade, mas você falta demais por causa desse trabalho que não te dá sossego, que você trabalha muito, muito, muito. Você consegue um relatório, né, com suas faltas, pede uma declaração da faculdade dizendo quantas faltas você tem acumulada no semestre, por exemplo, né? Isso serve tanto para a faculdade como para cursos, tá bom? Eu não consigo ir, eu tenho um evento da escola do meu filho, da minha filha, eu faltei. Pede uma declaração lá da escola, dizendo que você não compareceu ao evento do dia tal. Vai juntando essas provas que essa conduta excessiva da empresa está prejudicando a tua vida pessoal, tá certo? Outra questão também importante, quem sofre com esse tipo de situação, jornadas extensas, sem folgas, sem férias, sem poder ter projetos de vida pessoal, né? Sem poder ter lazer, convívio familiar com os amigos, normalmente acaba tendo ansiedade e depressão. É uma consequência. Procure ajuda médica, tá? Procure um médico, um psicólogo, por exemplo, um psiquiatra. Peça um relatório para eles do que está acontecendo, né? Do seu acompanhamento médico, um prontuário. E é um tipo de prova também que você pode juntar no processo, que isso está afetando a sua vida pessoal, tá certo? Então, quanto mais prova, melhor. Ou até mesmo antes, se você era matriculado na academia, agora não está podendo fazer academia,
tá? Você pode pegar aí uma declaração da academia, do tempo que você foi matriculado, só para constar. Então, você pode aí ter vários tipos de prova, tá? Agora, também tem que provar as condições de trabalho, essa jornada exaustiva, se você tinha folga ou não tinha, tudo isso também deve ser levado em consideração e ter que provar. Por isso é importante falar, entrar em contato com o advogado do trabalhador, porque ele vai poder explicar o que pode ser feito no seu caso especificamente, tá certo? Você já conhecia, já ouviu falar em dano existencial? Escreve aqui nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo. Eu sou Bárbara Aguiar, advogada de trabalhadores. Me siga em todas as redes sociais. Até mais.